Hoje é sexta-feira, 9 de maio, e você já se perguntou por que, mesmo com tanta tecnologia, conforto e oportunidades, ainda parece difícil ser feliz de verdade? Um like, uma compra, um filme, tudo isso dá um alívio rápido, mas não sustenta a alma. A felicidade de verdade vem de coisas mais profundas. Sentir que sua vida tem propósito, cultivar relações reais e até aprender a ficar em silêncio consigo mesmo. Não é? Eu sou Marina Seganfredo, gente. Está no ar o 29º episódio da nossa review jurídica semanal. E sabe o que me deixa mais feliz e bem feliz de verdade? Quando vocês postam o podcast nos stories e marcam a gente lá no @laleder. Que aí é isso que vai me deixar feliz hoje. Eu vou ficar esperando, hein? E agora vamos para as notícias, porque conteúdo de qualidade também alimenta a alma. O caso do pastor Mirim e os limites da fé na infância. A fé é livre, mas o ECA também é lei. O Conselho Tutelar de Carapicuíba, em São Paulo, decidiu intervir na rotina de Miguel Oliveira, o pastor mirim de apenas 15 anos, que viralizou nas redes com discursos inflamados e rituais religiosos. A recomendação pode pregar sim, mas sem plateia virtual. A decisão veio após denúncias de possível exploração religiosa e exposição excessiva do adolescente. Com mais de 1 milhão de seguidores e um vídeo polêmico em que rasga um laudo médico, Miguel se tornou alvo de críticas ferozes e, com isso, o alerta jurídico acendeu. Em reunião com neuropsicólogos e representantes do Ministério Público, os pais foram advertidos: se continuarem com as lives proféticas, podem até perder a guarda do garoto. A assessoria do jovem já anunciou o recuo. Nada de entrevistas, nada de vídeos. A fé continua, mas agora offline. Enquanto isso, o Ministério Público acompanha de perto para garantir que a liberdade religiosa de Miguel seja respeitada, sem prejudicar seu desenvolvimento físico e o emocional. Mas o que isso tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente? De acordo com o Estatuto, o direito à convivência familiar depende da proteção integral. Ou seja, os pais têm o dever de resguardar os filhos de situações que coloquem em risco sua integridade física, emocional ou moral. E, segundo o Conselho Tutelar, é justamente isso que estava em jogo aqui. A superexposição, os ataques online e a pressão midiática foram vistos como uma ameaça à saúde psíquica de Miguel, o que fere o artigo 5º e o artigo 17 do ECA, que garantem o direito ao respeito, à dignidade e à preservação da imagem e da intimidade da criança e do adolescente. Se os responsáveis não cumprirem essa missão de proteger, o juiz pode intervir com base no artigo 129, inciso 10, que autoriza a suspensão ou até mesmo a destituição do poder familiar. STJ anula mandado de busca por ausência de fundamentação individualizada. Queridos ouvintes, até onde vai o poder do Estado de entrar na sua casa? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela foi para o Superior Tribunal de Justiça, com implicações importantes para a legalidade das decisões judiciais. O ministro Sebastião Reis Júnior anulou um mandado de busca e apreensão por considerar que a decisão judicial carecia de fundamentação concreta e individualizada. A ordem judicial, segundo o relator, não explicava os motivos pelos quais a residência do investigado por tráfico deveria ser vasculhada, o que viola o disposto no artigo 93º, inciso 9º, da Constituição Federal, bem como o artigo 315, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal. A defesa impetrou habeas corpus e argumentou que a decisão era genérica. O ministro acolheu o pedido, anulou as provas obtidas e determinou que o juiz de primeiro grau avalie se ainda há elementos suficientes para prosseguir com a ação penal. O recado está dado. A simples repetição de trechos legais, sem conexão direta com os fatos do caso concreto, não atende mais ao rigor exigido. No voto, o ministro reconheceu a possibilidade de se utilizar a técnica de fundamentação per relationem, mas destacou que isso não dispensa a obrigação de o magistrado apresentar argumentos próprios e adequados ao caso. Portanto, fica aqui o alerta. Decisões judiciais que afetam direitos fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio,
exigem uma fundamentação sólida, individualizada e, principalmente, conectada aos elementos específicos do caso. No Estado democrático de direito, não há espaço para suposições disfarçadas de autoridade. A legalidade precisa sempre vir acompanhada de uma justificativa clara, objetiva e responsável. OAB do Amapá reage à detenção de advogada em operação policial. Sabe aquela regra básica do jogo jurídico que diz que prerrogativa de advogado não é favor, é garantia? Pois bem, parece que em Macapá esqueceram disso. E feio. Na madrugada de uma operação policial, a advogada Sandy Araújo, integrante da Comissão de Prerrogativas da OAB do Amapá, acabou detida, algemada e, segundo relatos, agredida, enquanto exercia sua função de garantir o devido processo legal. Sim, você ouviu certo, algemada. O episódio foi parar nos autos e nos noticiários porque, convenhamos, o artigo 7º, parágrafo 3º da Lei nº 8.906 de 1994 é claro como o sol do meio-dia. Advogado só pode ser preso no exercício da profissão em caso de crime inafiançável, o que, nesse caso, não se configurou. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Amapá, não cruzou os braços. Pediu a prisão preventiva e o afastamento dos 4 policiais militares envolvidos. O juiz entendeu que houve excesso, mas não viu elementos suficientes para decretar a preventiva. Mesmo assim, o abalo institucional já estava feito. E os números mostraram que isso não é um caso isolado. Só entre 2016 e 2018 foram registrados 72 assassinatos de advogados ligados à atuação profissional, sem contar os dados mais recentes sobre agressões, ameaças e discriminações enfrentadas por quem vive do direito. Então, fica o recado. Prerrogativa não é luxo da toga civil, é pilar do sistema de justiça. Quando uma advogada é algemada no exercício da profissão, não é só ela que sofre, é o próprio Estado de Direito que sai ferido. Golpe do falso advogado, agora tem ferramenta. Boa tarde, sou advogado fulano e preciso do Pix para liberar o alvará. Se essa frase já apareceu no seu celular ou no celular de algum cliente, respira fundo, você não está sozinho. A onda de farsantes de toga tem crescido, mas agora o Conselho Federal da OAB lançou uma solução poderosa, Confirme ADV, uma plataforma simples e rápida para verificar se o suposto advogado é, de fato, alguém autorizado a exercer a profissão ou apenas mais um personagem fake. A lógica é clara, você insere o número da OAB, o estado e o e-mail do suposto advogado. Em segundos, a plataforma envia uma notificação para o profissional verdadeiro, que tem 5 minutos para confirmar sua identidade. Não respondeu? Melhor desconfiar. E essa ferramenta chegou na hora certa, viu? Só em São Paulo foram mais de 1.600 denúncias de golpes aplicados por falsos advogados desde 2024. No Paraná, 1.206, em Minas, 516, no Acre, 395. A atuação desses golpistas virou praticamente uma franquia nacional. Eles acessam informações públicas dos tribunais, montam perfis com fotos, números de OAB reais e até logotipos de escritórios. Tudo muito convincente. Depois, eles entram em contato direto com as vítimas, pressionando por transferências rápidas, quase sempre por Pix, com aquela velha tática do é pra ontem. Com o Confirme ADV, a ideia é cortar o caminho dos golpistas, porque advogado sério não manda PDF fajuto e muito menos pede dinheiro às pressas, como se fosse uma corrida de aplicativo. No fim das contas, a ferramenta não só protege os clientes, mas também resguarda a própria imagem da advocacia. E convenhamos, num cenário em que até o golpe vem com carimbo e assinatura digital, checar virou obrigação. Segurança e transparência na advocacia, isso é Confirme ADV. Rebola ou indeniza. A Justiça do Trabalho diz não às dancinhas motivacionais. E não é que o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais fez uma defesa inusitada da dignidade humana? Pois é. Um supermercado de Contagem foi condenado a pagar R$10 mil por danos morais a um ex-empregado. O motivo?
ele foi forçado a participar de uma daquelas dinâmicas motivacionais. Sabe aquelas reuniões cheias de gritos de guerra, coreografias improvisadas e muita vergonha alheia? A empresa tentou argumentar que a dinâmica era opcional e, segundo eles, já tinha sido abandonada. Mas o relator do caso, Márcio Toledo Gonçalves, não comprou essa história. Quando a própria empresa admite que a prática existia, a responsabilidade de provar que isso realmente parou é dela. E, nesse caso, ela não conseguiu convencer ninguém. O juiz entendeu que expor o trabalhador a esse tipo de constrangimento fere a dignidade humana, por isso considerou que o dano moral era presumido. A decisão foi clara: essas dinâmicas não podem virar cultura empresarial. E o empregador não pode ultrapassar os limites do respeito, forçando o funcionário a participar de situações humilhantes. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Stephanie Rodrigues, bacharel em Direito, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, e membro da Comissão da Advocacia Trabalhista da Seccional de São Paulo. Stephanie, bom dia. Bom, a imposição de dinâmicas motivacionais no ambiente de trabalho pode configurar abuso do poder diretivo e gerar um dano moral ao empregado? O tema da motivação no ambiente de trabalho é cada vez mais discutido, principalmente quando estratégias adotadas por empregadores ultrapassam os limites do respeito e da legalidade. Casos como o recente julgamento do TRT de Minas Gerais, que condenou um supermercado por submeter funcionários a danças e gritos vexatórios, evidenciam um ponto crucial: até onde vai o poder diretivo do empregador? No direito do trabalho, o poder diretivo autoriza o empregador a organizar, fiscalizar e dirigir a prestação de serviços. No entanto, esse poder não é absoluto. Ele deve ser exercido dentro dos limites da legalidade, razoabilidade e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Quando o empregador exige participação em atividades constrangedoras, como dancinhas, gritos de guerra ou punições ridículas por metas não cumpridas, há violação do direito à integridade psíquica do trabalhador. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que essas práticas extrapolam os limites do poder diretivo e configuram dano moral, sendo, portanto, passíveis de reparação. Além disso, conforme destacado em diversas decisões judiciais, o dano moral nesses casos é presumido, ou seja, o simples fato da exposição vexatória já enseja a indenização, independente de prova do abalo psicológico. Na prática, isso significa que empresas devem repensar suas estratégias de motivação e garantir que nenhuma ação expõe os trabalhadores ao ridículo. Profissionais do direito devem estar atentos à banalização dessas práticas e orientar clientes sobre os riscos jurídicos envolvidos. E os trabalhadores que se sintam constrangidos têm respaldo legal para buscar reparação, inclusive sem necessidade de demonstrar sofrimento psíquico concreto. Em resumo, motivação não pode ser sinônimo de humilhação. A Justiça do Trabalho tem atuado para garantir que o ambiente laboral seja um espaço de respeito e não de espetáculo. Muito obrigada, Stephanie, pela análise. E para você que está nos ouvindo, fica a reflexão. Até onde vai o poder do empregador de motivação sem ultrapassar os limites do respeito? Fica a dica, hein? Dinâmicas motivacionais só se for com risada e energia positiva. Mas sem vergonha alheia, por favor. E assim encerramos mais um episódio do LawLadder, com conteúdo para você pensar com cuidado. Uma importante dica para evitar o golpe do falso advogado, né? E quem sabe também repensar algumas reuniões de motivação. E a gente não podia finalizar sem um recado especial, que é um feliz Dia das Mães a todas as nossas queridas leitoras e ouvintes do LawLadder. Domingo é o Dia das Mães, um abraço especial a todas vocês e para as mães de pet também tá valendo, hein? Um beijo enorme e um feliz Dia das Mães. Então, eu sou Marina Seganfredo e a gente se encontra na próxima sexta-feira. E lembre-se, LawLadder é sua dose semanal de inteligência jurídica. Bom fim de semana!